Boa tarde, queridos alunos. Vamos iniciar nossa aula desta quarta-feira, 29/7/2020, nossa aulinha de ciências. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos fazer uma revisão sobre as vacinas, sobre o que nós já estávamos estudando sobre as vacinas, ok? Vamos lá. Como funcionam as vacinas, professora? Como é que elas funcionam? Se você acompanha os noticiários da televisão e está sempre antenado com sua saúde e a de seus irmãos, você deve saber que anualmente o governo promove o Dia da Vacinação. Todos os anos, o governo ele realiza campanhas de vacinação e é o chamado Dia D, dia de tomar aquela vacina que irá ajudar a combater uma determinada doença. Não é isso? Nós não aprendemos na aula passada que as vacinas, elas são usadas para prevenir. A gente toma a vacina para evitar de pegar uma determinada doença, não é? Crianças de até 5 anos que tomam as milagrosas gotinhas ficam livres de uma doença muito grave, que é a poliomielite ou a paralisia infantil, felizmente, já foi erradicada no Brasil. Então, nós sabemos, quem tem irmãozinho, sabe que as crianças até os 5 anos de idade, elas têm que tomar determinadas vacinas. E uma dessas vacinas é aquela famosa gotinha, E aquela gotinha, ela é usada para combater a poliomielite, que é a paralisia infantil, que há muito tempo atrás causou mortes em diversas crianças, mas que hoje em dia, graças a Deus, graças ao auxílio da vacina e da gotinha, já foi erradicada do Brasil, não existe mais no nosso país. Mas as vacinas não é um remédio como qualquer outro, que tomamos quando adoecemos para ficarmos livres daquele mal. Ao contrário, ela é tomada antes, justamente para que a pessoa não venha a desenvolver determinadas doenças. É a melhor forma de prevenir, por exemplo, a poliomielite, o sarampo, a varíola, o tétano e a coqueluche, dentre outras doenças, como eu acabei de falar para vocês. A vacina, ela é tomada antes de ficar doente, para prevenir, para evitar pegar aquela doença que é uma doença causada por vírus. Tá? Lembrando que as vacinas, elas são usadas para combater doenças causadas por vírus. A primeira vacina, ela surgiu na Inglaterra em 1796 e foi criada por um médico chamado Jenner. Tudo começou porque ele observou que pessoas que trabalhavam no campo de convivência com o gado pegavam a varíola da vaca e ficavam imunes à variação humana. A vacina consistia em inocular nos seres humanos um vírus vivo da varíola do animal. Então, a primeira vacina ela foi criada por esse cientista, por esse médico, lá em 1796, que ele observou que as pessoas que tinham um determinado contato com uma varíola, elas sofriam uma modificação, não era aquela modificação, aquele vírus se variava e aí eles conseguiam combater aquele vírus do animal, certo? Então, por isso que está se falando tanto hoje em estudos para se criar uma vacina contra o coronavírus, porque será a principal maneira de prevenir essa doença, de evitar que muitas pessoas sejam contaminadas. Então, quando surgir a vacina, tudo irá melhorar, porque nós iremos tomar essa vacina que irá nos prevenir de pegar essa doença. Reação do corpo. Quando nós tomamos uma vacina, o sistema imunológico, que é o sistema imunológico, professora? É o nosso sistema de defesa. O nosso corpo, ele possui um sistema de defesa. Ele se defende contra qualquer coisa que venha combater o nosso corpo, qualquer elemento que seja estranho, que não faça parte do nosso corpo. Então, quando tomamos uma vacina, o sistema imunológico, ele produz células de defesa. São como se fossem uns super-heróis, digamos assim, que irão defender contra o que vier,
Eles entram em ação quando eles precisam combater um agente externo, que no caso é um vírus ou um micróbio que causa doença. Então, quando a gente toma a vacina ela vai ativar aquelas nossas células protetoras e essas células elas irão defender, elas irão combater qualquer coisa que entrar no nosso corpo que seja externa, qualquer coisa que não faça parte do nosso corpo, como por exemplo os vírus. Quando a pessoa é vacinada, suas células desenvolvem uma espécie de memória, o que permite que reconheça e combata o micro-organismo, evitando que ele se instale no corpo. As células de defesa, elas ficam constantemente preparadas contra a doença, o que significa que a pessoa está imunizada. Então, quando a gente toma a vacina, a gente está imune àquela doença, porque as nossas células, elas já estão preparadas para combater aquele vírus que possa querer se instalar no nosso corpo. A imunidade não dura para sempre e por isso que é preciso atentar-se para a necessidade de tomar as doses de reforço periodicamente. Então, as nossas células de defesa contra aquela determinada doença, aquele determinado vírus, ele não fica eterno. Então, eu preciso constantemente estar observando a minha cartela de vacinação, observando se eu preciso tomar novamente aquela dose para estar novamente imune, para novamente as minhas células estarem já preparadas contra qualquer elemento estranho. Então, quem tem medo de vacina pode deixar esse medo. Só uma picadazinha ali na vacina da agulha dói muito menos do que pegar uma determinada doença, não é isso? Então, estejam sempre atentos à carteira de vacinação de vocês, peçam para a mãe, com a mãe de vocês ir lá e dar uma olhada, porque as vacinas, elas são importantíssimas. São elas que irão ativar as nossas células de defesa e deixar a gente mais preparado, digamos assim, para determinadas situações. Aí nós temos o calendário de vacinação, olha. As crianças com 1 mês de vida, elas tomam a BCG, que a BCG é contra a tuberculose. Com 2 meses, elas tomam a Sabin mais a DTP, que é contra a paralisia infantil e a poliomielite, a difteria, o tétano, a coqueluche. Já com 4 meses, ela já toma a segunda dose daquela mesma vacina. Com 6 meses, a terceira dose. Com 9 meses, ela toma o sarampo. Com 5 anos, ela toma o reforço da Sabin, também contra a paralisia infantil, a coqueluche, o tétano, a difteria. E com 15 anos, ele vai tomar a anoxi-técnico ou DP, né? Que é a MM, que é contra o sarampo, coqueluche e rubéola, e a DP, duplo adulto, contra a difteria e o tétano, né? Todo mundo, todos vocês, eu acredito que se vocês pegarem a carteira de vacinação de vocês e observarem, todos vocês já tomaram essas vacinas, né? Não essa de 15 anos aí, mas todas essas outras vocês já devem ter tomado. Peçam a carteira de vacinação do pai, de vocês para o pai ou para a mãe e dê uma olhadinha que vocês vão ver como vocês tomaram essas vacinas, prevenindo todas essas doenças. Aqui também eu trouxe outro exemplo, tá, de cartela de vacinação. Quando nós estamos doentes, geralmente nós ficamos indispostos e precisamos de alguns cuidados, como ir ao médico, repousar, tomar medicamentos que o médico indicar. Embora muitas doenças transmissíveis tenham cura, a melhor atitude é preveni-las, não é? Uma forma de prevenir algumas doenças é manter a vacinação em dia, de acordo com os prazos indicados no caderno de vacinação. Então, pessoal, como nós vimos na aula passada, existe uma diferença entre vacina e medicamento. A vacina a gente toma antes de ficar doente, para prevenir, para evitar ficar. Quando a gente fica doente, aí a gente deve ir ao médico e tomar os medicamentos indicados para o médico. O medicamento é quando a gente já está doente, para amenizar os sintomas daquela doença. A vacina é para prevenir aquela doença. Não adianta, fiquei doente, fiquei gripado, vou tomar a vacina da gripe. Não. A vacina era para ter sido tomada antes de ficar gripado. Ficou doente, deve tomar o medicamento.
Muitas dessas doenças, pessoal, hoje em dia que já foram erradicadas, que já diminuíram bastante o número de casos aqui no Brasil, elas já provocaram mortes, né? E elas provocaram essas mortes antes do surgimento da vacina. Com o surgimento da vacina, melhorou-se bastante essa situação. Muito difícil de encontrar casos de pessoas que morram, por exemplo, de rubéola. Rubéola já matou muitas pessoas nos anos passados, antes do surgimento da vacina. Hoje em dia já não, né? Como é o caso também do sarampo. Surgiu-se alguns casos de crianças que não estavam tomando a vacina do sarampo e existiu até uns casos de crianças que estavam morrendo de sarampo nos dias de hoje, porque não queriam tomar as vacinas, porque o pai não dava vacina. Olha só a importância de se tomar todas as vacinas, né? Evita-se pegar uma doença que possa se desenvolver e causar um mal maior, né? Então, vamos olhar aqui algumas vacinas que com certeza todos vocês já tomaram. A BCG, como a gente viu até no slide anterior, que a gente toma ao nascer, né? Que é uma forma de prevenir a tuberculose, a meningite, a hepatite B, também a criança toma ao nascer. Aí com 2 meses, 4 meses e 6 meses, as crianças elas tomam a DTP mais a HP, como a gente viu até no slide anterior. Com 2 meses, 4 meses e 6 meses, também toma-se a VIP, né, que para evitar a paralisia infantil. Com 10 meses e 4 meses, toma a VDRH, que é contra a difteria. Com 2 meses, 4 meses e 12 meses, toma essa pneumoráquica, né, que é para evitar doenças causadas por esse vírusinho aí, que é o nomezinho em latim, né, mas não dá pra eu ler para vocês. Com 2, 3 meses, 5 meses e 12 meses também toma a meningústica C, que é contra doenças causadas por esse outro vírusinho aí, também, que é um nome científico, e aí em latim é difícil de ler. Aí com 2 meses e 4 anos, vocês, as crianças, e vocês com certeza tomaram contra a febre amarela. Com 12 meses, 1 ano, vocês tomam a SRC, né, que é contra o sarampo, rubéola e a cachumba. 15 meses e 4 anos, a VUP também, que é contra a paralisia infantil. Com 15 meses, a da hepatite A. Com 15 meses e 4 anos, a DTP de novo, né, contra a difteria, tétano e coqueluche. 15 meses, a SRV, que é contra sarampo, rubéola, cachumba e varíola. E de 9 a 14 anos, meninas, e de 12 anos, os meninos, vocês tomam a da HPV, né, que são infecções causadas também por esse outro tipozinho de vírus. Fora essas vacinas aqui que são obrigatórias, essas vacinas aqui, pessoal, elas são obrigatórias, né? Todas as crianças, elas devem tomar. Existem também as campanhas de vacinação, certo? Contra o sarampo, contra a rubéola, contra o tétano, certo? Que todos devem ser tomados, principalmente as pessoas que são do famoso grupo de risco, né, que são os bebês, as mulheres grávidas, as mães amamentando, os idosos, as pessoas com problemas cardíacos, né? Então, mas além dessas pessoas, além das pessoas do grupo de risco, também é disponibilizado a vacinação para todos. Né? Então, todos nós devemos sempre estar de olho nessa campanha de vacinação, certo? E procurando estar com vacinação em dias para evitar qualquer problema, qualquer doença. Ampliando os conhecimentos sobre as vacinas, não é isso? Nós acabamos de ampliar os nossos conhecimentos sobre as vacinas, as famosas vacinas, que é o que tanto vem se procurando, e tanto que vem sendo estudado para que seja encontrada uma vacina contra o coronavírus. Depois que surgir essa vacina, muita coisa irá melhorar. E com fé em Deus vai ser encontrado, né, pessoal? E a atividade de hoje é a atividade na folha, tá? Atividadezinha da folha, copiar e responder no caderno.